Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu tô aqui no YouTube para contar para vocês mais longamente esse ensaio que eu fiz sobre a homossexualidade feminina. Eu não imaginei que eu fosse fazer nunca uma coisa dessas, porque eu já tinha feito sobre o suicídio e me deu um trabalho de meses. Mas com o advento da inteligência artificial, a parte das contas estatísticas foi facilitada. Então eu consegui fazer isso tudo mais diuturnamente, tá? Em 2 meses. E a ideia tinha sido de uma colega que estava muito curiosa com esse assunto. E eu disse, eu não vou fazer isso jamais, porque eu já sei o trabalho que me dá. Mas ela plantou uma semente e contribuiu com muitos dados, assim, de clientes e enfim, de pessoas que ela sabia que eram hétero e que eram homossexuais. Eu também juntei com os meus próprios clientes e, em seguida, eu recorri ao Astrodata Bank e peguei um monte de homossexuais e também mais um tanto de heterossexuais, mulheres comuns. Fiz o estudo iniciando com 250 pessoas. Eu analisei essas 250 pessoas e eu não via nada de especial. Até que quando eu vi todos aqueles mapas na minha tela, eu percebi que existia um amontoado exatamente de um lado ou de outro do mapa. Eu achei que eu tivesse descoberto uma grande coisa, que esses stellions que pegava 2 casas ou 3 casas teria a ver. Mas depois, quando eu peguei o grupo de controle, nada, não era isso. Então, eu resolvi começar do começo. Sei lá, eu comecei a analisar carta por carta e escrever uma análise para cada carta. Aqui eu vejo isso. Até que na carta das homossexuais eu percebi que me parecia que existia um padrão. Por exemplo, Marte, Virgem. Falei, bom, eu vou começar com isso. Então eu fiz uma tabela. Primeiro eu tentei com 20 cartas de homossexuais. Quando eu me senti satisfeita, que de repente eu estava no caminho certo, eu alonguei para 112 cartas iniciais de homossexuais e 133 de grupo de controle, que seriam as pessoas comuns. Bem, o que eu pude ver é que eu fiz uma tabela. Quantas vezes cada pessoa, quantas vezes aparecia nos mapas, eu contei, aspectos de Sol ou Lua ou Vênus ou Marte. Aliás, não contei Marte, porque achei que aparecia mais o Sol, Lua e Vênus, que eram os planetas pessoais, atacados pelos maléficos
grupos ou em casas maléficas. Bom, esse estudo gerou uma determinada quantidade de pessoas que era significativa. Em seguida, depois de alguns dias, eu achei que não estava legal, que realmente todos aqueles planetas que estavam aflitos, eles eram aflitos pelo Marte e pelo Saturno, tá? E que Saturno e Marte eu não tinha contado. Eu deixei de fora Mercúrio e Júpiter, porque quando eu comecei com os 20, Mercúrio e Júpiter não tinham muita influência. Então, eu fiz novamente uma tabela só de Marte e outra só de Saturno, para os dois grupos, tanto para ver o que Marte mais atacava no grupo das homossexuais e no grupo de controle, e quantas Saturno atacava no grupo de homossexuais e no grupo de controle. Aí eu comecei a realmente me animar, porque era dramática a diferença dos aspectos, especialmente de Marte, no grupo dos homossexuais, e afligindo o Sol. Então eu achei que tinha muito a ver. Nesse caso, eu parti para uma estatística, que foi quando a inteligência artificial me ajudou. Nessa estatística, ficou bem comprovado o que existia de diferença. Então, vocês vão ver no ensaio que está na minha página, http://astrologiahumana.com, artigos. É o primeiro, está escrito novo. Vocês vão ver que esse caminho e os resultados também de Saturno foi um resultado bastante pior para as homossexuais. Em outras palavras, a carta das homossexuais era uma carta com mais carga difícil, tá? Com mais carga de Saturno e de Marte. Feito isso, eu achei que seria interessante ver, não casa a casa, mas o ascendente, porque o ascendente é o que dá a motivação primária da pessoa. Então, foi o que eu resolvi fazer. Então, outra tabela, quantos ascendentes tinha cada grupo e enfim, os ascendentes que predominaram nas homossexuais foram os ascendentes de fogo e de ar. Especialmente Leão, em fogo, e Gêmeos, em ar. E o que deu muito abaixo foi Touro. Já no grupo das heterossexuais, havia uma harmonia, vamos dizer, havia todos os ascendentes eram mais ou menos equilibrados, tá? E então nós chegamos a uma conclusão definitiva, que provavelmente, com muita probabilidade, inclusive eu aumentei o grupo na parte dos ascendentes, porque eu queria mais gente para provar. E concluí que as homossexuais
além de terem um mapa mais carregado, tem uma grande ênfase em comportamento impulsivo, ofendendo as normas da sociedade, e tem a parte feminina muito frustrada pelo Saturno, que o Saturno também mostrou bem as caras. No entanto, gente, lembrem-se de uma coisa: algumas cartas, na verdade, de 112 cartas, 15 delas não apresentaram esse tipo de coisa, não apresentaram nada, tá? Então, vocês têm um pouquinho mais que 10%, tá, de chance de pegarem um mapa de uma homossexual e não verem nada. Tá? Vocês têm 10% de chance. Mas vocês têm, pelo menos vocês sabem, na maioria delas, quais são os signos e planetas que têm mais notoriedade. Tá? E a amostra também foi pequena. Geralmente se trabalha com uma amostra para coisas assim científicas com mais de 1.000 pessoas, tá? Mas isso, como nós estamos trabalhando com astrologia, e a astrologia não usa exatamente essas premissas assim tão científicas, entre aspas, nós achamos que o grupo e o grupo de controle estavam bem. Nesse caso, temos que levar isso em consideração. Mas os dados obtidos são considerados fidedignos e muito reveladores. Quer dizer, não deixem de ler o artigo, ele tem 32 folhas, é difícil de ler pelo celular, mas está no celular também. E é isso, com isso me despeço e espero que vocês comentem, tá bom?